Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Estamos felizes com a presença de vocês. Amém? A gente gosta do culto, né? Tanto presencial quanto pela internet, né? E a gente veio para adorar. Eu gosto de um culto. Mesmo em casa, né? Você pode fazer um culto, você pode ler sua Bíblia, colocar um hino, né? Você sente a paz, né? Deus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos através da internet. Porto Alegre é a capital mais quente do país hoje. Não dá nem para colocar uma gravata. Antigamente o sul era conhecido como lugar do frio, né? Hoje nós temos uma paraense aqui, a irmã Marcela, acostumada com calor, veio aqui para provar o frio, mas só ontem, né? No Eval tinha um friozinho. Chega aqui um calorão, né? Deus abençoe a irmã Milene e a sua companheira. Como é o nome? Deus te abençoe, viu? Bem-vindo. Também nossa irmã também ali, Dete. Deus te abençoe, né? Tá vindo. É bom vocês vindo, né? E abrindo o coração e Deus vai realmente falando, né? Eu vou dar uma pequena notinha. Se houver tempo, nós entramos. Queremos compartilhar com os irmãos. Senta um pouquinho. Todos os anos nós temos uma ata, fazemos uma ata. Inclusive é feita aqui pelo cartório, aqui da comarca de Sapucaia do Sul. Eles fazem para nós, ela é registrada aqui no cartório. Inclusive o cartório aqui renovou toda a nossa documentação alguns anos atrás. E hoje, todo ano, se não há modificação nenhuma na diretoria, nós temos aqui a ata. Eu não vou ler, mas se algum dos irmãos, né, que são membros, né, do tabernáculo, querendo olhar, ler, não é um trabalho assim clandestino, né? Estamos aqui há muitos anos, né? Nós estamos aqui há muitos anos. Já nasceu, já cresceu criança aqui, já casaram. Eu estava vendo o Mário e a Sueli hoje lá em Lisboa, né? O Mário foi apresentado aqui, batizado, de repente está nos ouvindo ali, e se casou também aqui. E assim outros, né? Como Levi, Duda. Falando assim de membros, né? Os membros. Quem é membro do tabernáculo? Isso aqui é rudimento. Mas de vez em quando é bom a gente falar com a igreja, né? Porque a igreja sabe quem é membro. Tem membro e tem assistente. Às vezes você diz que é membro aqui do tabernáculo, eu sou seu pastor, e às vezes você está enganado, você não é membro e eu também não sou seu pastor. Né? Você pode ser assistente. Quando você passa a ser membro eu estou falando do tabernáculo, né? Não é o corpo de Cristo. O profeta de Deus disse que o membro é aquele... E a igreja são aqueles que vêm e apoiam a igreja com a sua presença. Quer dizer, você na sua casa, você é a igreja, você está apoiando com a sua presença, você está assistindo quarta, assiste domingo, assiste sábado, né? Você não perde um culto, porque você quer alimentar a sua alma. Então, quando você vem também, apoia com a sua presença, também é importante, quando você apoia com a sua presença na internet. Segundo lugar, com seus dízimos.
e ofertas são sempre o que tem autoridade legal para posicionar os tais. Ele está falando sobre posicionamento de diáconos, administradores. Quem tem voto legal? Aqueles que apoiam a igreja, né? Que, com sua presença, seus dízimos, suas ofertas, esses têm, assim, o voto legal. Os demais são assistentes. Eles são assistentes. Aqueles que vêm à igreja, né, e não apoia com as suas ofertas, seus dízimos, sua presença, né? Lá de vez em quando vê alguma coisa na internet, vocês são apenas assistentes, né? Para ter o voto legal, vamos precisar de decidir algo, vamos comprar um terreno, vamos construir. Então, quem é que vai apoiar? Quem é que vai votar para isso aí? Os membros. Nós podemos ter aqui 150 pessoas em todo o campo. Eu estou falando para toda a congregação, falo para aqueles também que congregam com o pastor Mendes, com o pastor Osmar, pastor Ivaí, pastor Josué, pastor Orlando, mas eu estou falando também com aqueles que congregam comigo, né? Que congregam comigo em Pelotas, Lajeado, família do irmão Cauê, Panambi, a irmã Ilka, São Borja, família do irmão Itamar, Bom Jesus, Jaquirana, Canela, família do irmão Elias, Caxias, alguns irmãos ali em Caxias, Alvorada, Viamão, aqui em Sapucaia, tem irmãos também assistindo pela internet, e Lajeado, eu já falei, Lages, irmão Paulo, irmã Margarete, né? Vocês todos têm um voto legal. Porque às vezes as pessoas eles pensam que nós temos muito dinheiro, né? E de repente as pessoas também pensam que nós recebemos dinheiro de fora. Às vezes as pessoas pensam que somos sustentados, a igreja aqui, mantida através do pastor Osmar. Não, nós temos companheirismo, né? O pastor Osmar não bota dinheiro aqui. Nós somos companheiro. Porque tem pessoas que pensam que a gente está com o pastor Osmar porque o pastor Osmar bota dinheiro na obra e tudo para a gente não sair dele. Não, você está enganado. Por isso nós somos uma igreja aqui, um tabernáculo registrado, e todos os anos a gente tem a nossa ata, é registrado no cartório. Então, a igreja aqui é mantida com os dízimos e ofertas dos irmãos que congregam aqui. Aqui, Pelotas, né, Santa Maria da Boca do Monte, Santa Maria do Eval. Os membros são esses que assistem tanto presencialmente quanto pela internet e que entrega seus dízimos e suas ofertas. Se você não entrega seus dízimos e suas ofertas, você é um assistente apenas. Então, nós temos despesas. E essas despesas é paga com os dízimos e as ofertas dos membros daqui. Se você não é membro daqui, e você é membro, você tem um seu pastor, você não é obrigado a dar o dízimo para mim. Você bota as suas ofertas quando passa a salva, mas os seus dízimos você entrega para o seu pastor. Se o seu pastor é o pastor Mendes, é o pastor Ivaí, é o pastor Orlando, o pastor Sinival, o pastor Osmar, e qualquer um outro pastor. Se você está me assistindo aí, você tem seu pastor da Assembleia de Deus, você tem que entregar seu dízimo para ele, né? Você só entrega seu dízimo àquele pastor que você elegeu para ser o seu pastor. Você sabe que o irmão Brana pregou ordem da igreja, posicionamento de diáconos. O que eu estava lendo aqui para vocês é posicionando diáconos, parágrafo 1º, né? Então, nós temos que ter um pouquinho de conhecimento. O irmão Brana deixou gravado para nós mais de 20
mensagens intitulada Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja. Então, nós temos que ter conduta, ordem e doutrina da igreja. Amém? Então, esses pequenos pontos, né, que a gente tem que saber, são rudimentos. São rudimentos. Sua presença é muito importante, né? Você é membro. Seus dízimos, às vezes as pessoas não sabem que é dízimo. Mas quando você vem para se batizar, quando você se batiza, você se torna membro do corpo local. O batismo te faz membro do corpo local da igreja. Aí, quando você é parte do corpo local, aí você é um dizimista e ofertante. Nós estamos falando do corpo local, não estamos falando do corpo espiritual. O corpo espiritual é o batismo do Espírito Santo que te coloca ali dentro daquele corpo espiritual. Agora, o batismo nas águas te coloca no corpo local da igreja. Amém? Que Deus assim te abençoe. Eu tenho um tema, né, para falar sobre a rainha do sul, a rainha de Sabá, que ela ouviu a mensagem que ela ouviu na sua terra, fez ela fazer uma viagem, diz o profeta, de 3 meses, atravessar o deserto do Saara, para poder vir ouvir a sabedoria de Salomão, fazer-lhes perguntas difíceis. Porque ela ouviu, alguém passou em Jerusalém e ouviu aquele homem, levou aquela mensagem, mas ele não levou, aqueles que passaram ali não levaram a mensagem completa. Levaram um pedaço da mensagem. E aquele pedaço da mensagem, ela mesmo fala em 1 Reis e 1 Crônica, que aquele pedacinho da mensagem trouxe ela a Jerusalém. Veja que ela enfrentou perigos. Ela deixou para trás a sua família, o seu reino, o seu sacerdote. Ela enfrentou perigo no deserto do Saara, para atravessar o deserto, com aqueles camelos carregados de presente, ouro, prata, perfume. Só as melhores coisas da terra ela estava trazendo para o homem mais sábio do mundo, né? Salomão. Então a rainha do sul fez uma viagem. E quando ela chegou, que ela ouviu Salomão, ela disse, não me contaram nem a metade. Nem a metade. Ela veio para lhes fazer pergunta e saber sobre o nome do Senhor. O que ela queria saber era sobre o nome do Senhor. Quem foi até o seu reino não tinha a mensagem completa. É duro, né? Mas mesmo assim aquela mensagem atraiu, trouxe, fez ela fazer aquele investimento, fazer aquela viagem. A primeira e segunda etapa, nós somos o tipo da rainha do sul, da rainha de Sabá. A primeira e segunda etapa nos trouxe à terceira etapa. A Salomão era a terceira etapa. Então, a primeira e segunda etapa não era a mensagem completa, era apenas um pedacinho. Se você ler ali, aqui em Crônicas, ouvintes da metade da mensagem, 2 Crônica, melhor, capítulo 9, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito, com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões. Veja, Salomão lhe respondeu. O pregador não pôde responder para ela tudo.
pregador fez com que ela fizesse aquela viagem. Ela tinha muitas perguntas. Agora, quando ela chegou diante de Salomão, as perguntas terminaram. Quando você chega na terceira etapa, as perguntas terminam. Você pode ver que as perguntas e respostas terminaram. Apocalipse 10, 8 a 11 termina as perguntas. Não existe mais pergunta, porque aqui é a revelação. Quando ela chegou em Salomão, terminou as perguntas. E ela trazia coisas difíceis. Para ele não tinha coisa difícil. Ele era o dom de Deus na terra. Ele era o dom de Deus. E Salomão lhe respondeu todas as suas questões, e não houve nada que não lhes pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si, ela ficou encantada. Quando ela viu tudo aquilo, ela ficou encantada. Imagine, Apocalipse 10, 8 a 11, a esposa, vendo os trovões, o novo nome, o sétimo selo revelado, a mensagem de uma só pessoa, e se encantou essa rainha, se encantou a esposa, que aguarda esse arrebatamento. Nós estamos, na verdade, encantados com tudo isso que nós temos ouvido, porque aqui nós temos um que é maior do que Salomão. O irmão Brana pregou, aqui está um que é maior. Jesus também pregou, aqui está um que é maior do que Salomão. E o irmão Brana pregou mais ou menos mais de 10 mensagens. Eis que aqui está um que é maior do que Salomão. Aí quando nós chegamos em João, a esposa, a mente de Deus, porque ela já é a mente de Deus, ela é a sabedoria divina de Deus, ela estava aqui na sua mente, lá na eternidade. Salomão foi só uma sombra, um tipo do milênio, que atraiu uma rainha, reis, que vieram para ouvir a sua sabedoria, e hoje a rainha veio diante de Salomão. Apocalipse 10, 8 a 11, que completa, já não é uma metade, não, já completa, já encaixa. Os chineses, quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles trabalhavam com lavanderias, mas não sabiam falar o idioma. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um pedaço de papel e rasgou aquele pedaço de papel. Um pedaço eles colocavam na roupa e outro você levava. Quando você vinha buscar a roupa, você não entendia o chinês, mas aquele pedacinho de papel você não podia esquecer. Você não podia cortar ele também, porque não ia encaixar. Você trazia ele no dia de pegar a roupa e o chinês só encaixava e entregava a sua roupa. E ele colocava em vários outros papéis, mas não encaixava. Mas quando chegava no seu, encaixava. Assim é Apocalipse 10, 1 a 7. Quando chega Apocalipse 10, 8 a 11, ele encaixa. João comendo o livrinho, profetizando outra vez, encaixa. João é o tipo da esposa, hoje. Lá atrás era o símbolo, hoje se tornou realidade. Nós fizemos essa viagem atravessando o deserto. Você vê que os filhos de Israel atravessaram o deserto até chegar na terra prometida. A rainha do sul atravessou o deserto. Filipe também atravessou o deserto para poder encontrar o eunuco que estava voltando para a África, que também era parente da rainha de Sabá, era africano também. E Filipe tinha outra metade. O eunuco tinha uma metade que ele não entendia, mas Filipe tinha a mensagem que encaixava com aquilo que ele estava lendo.
Foi uma viagem, foi uma corrida. Ele correndo do lado daquele carro. Nós estamos fazendo essa viagem, nós temos encontrado a Salomão, nós temos encontrado esse dom. E o pedacinho de papel tem encaixado. A mensagem tem encaixado. Olha o que ela fala aqui. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Quando nós ouvimos que o Cordeiro tinha saído do trono, que ele tinha subido com um novo nome, que cada mensageiro foi um selo, Bruna foi o 7º selo. Quando nós ouvimos todas essas coisas, encaixou com tudo aquilo que nós já tínhamos. Encaixou com toda a mensagem que nós estávamos lendo. Encaixou. Aquilo encaixou perfeitamente. Porque era a Escritura, era a mensagem, encaixou com a Bíblia. A Bíblia encaixou nesse livrinho, esse livrinho encaixou na Bíblia. Sua vida encaixou com essa revelação. Olha que ela ficou tão encantada de ver aquilo que ela nunca tinha visto. De repente, já tinha visitado muitos reinos, muitos palácios, ouvido muitos sábios, mas ela nunca ouviu uma palavra como aquela. Nós também nunca ouvimos uma palavra como nós temos ouvido no último dia. Quando nós ouvimos o CD, para nós foi uma novidade. Aquilo nos encantou. Você ficou encantado, encantada, fora de si. Você sabe aquilo que você não tem como explicar? O chinês falando o seu idioma, o americano falando o seu. Nenhum dos dois entendia um ao outro, mas o pedaço de papel, sim. Aquilo encaixou. Você chegava ali, não, essa roupa é a minha mesmo, esse é meu terno, essa é minha calça, esse é meu vestido. A sua fé, não a fé batista, metodista, adventista, não vai encaixar, porque há uma só fé. Aquela fé que encaixa, aquela vida que encaixa. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras. Veja que ela não creu nos pregadores. Porém eu não cria naquelas palavras. Quando eles falaram de ti, eu não criei. Interessante, né? Quando você prega uma mensagem, você tem que viver a mensagem. Quando você fala de Cristo, Cristo tem que estar vivendo em você. Porque o seu testemunho fala tão alto quanto as suas palavras. Ela disse: quando eu ouvi, eu não criei. Resolvi fazer a viagem. Quando eu ouvi a primeira e segunda etapa, eu não criei. Ouvi aqueles pregadores, eu não criei. Resolvi vir aqui. Eu ouvi, mas agora vejo. Foi o que disse Jó: porém não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Nós ficamos nessa mensagem 30 anos, 40 anos, 25 anos. E quando nós ouvimos a sabedoria de Salomão, não era nem a metade do que os nossos antepassados tinham nos falado
do que os pregadores tinham nos falado, que os pastores tinham nos pregado. Porque eles trouxeram uma mensagem com mistura de ressurreição isolada, esperando que o irmão Branham ressuscitasse para revelar o sétimo selo, os 7 trovões, o novo nome. Nós recebemos uma mensagem misturada, que o Pai é um e o Filho é outro, separado. Então não cremos. Chegou aquele ponto de não crer, mas agora eu vejo. Agora eu vejo. Está a mensagem que nós ouvimos hoje de Apocalipse 10, 8 a 11, ela está além do que aquela que ouvimos no CD. Porque hoje nós ouvimos ela. Não é só uma gravação. É Deus falando em pele humana para nós nesse dia. Hoje não é uma gravação. Nós ouvimos uma gravação. E a gravação nos trouxe aqui. A Rainha do Sul ouviu uma gravação. Mas quando ela chegou, Deus estava em carne em Salomão. Quando nós chegamos diante dessa mensagem, esse CD estava encarnado no representante da esposa. Não era uma gravação. É Deus mesmo falando conosco. Não é a metade, agora está inteiro. A outra metade encaixou. Porém não cria naquelas palavras. Até que vim, meus olhos ouviram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. A ordem dos seus servos. Aquele templo que foi construído que não se ouviu uma batida de martelo. Não se ouviu um barulho. Aquilo era o 7º selo. Quando se abriu, houve silêncio. Aquilo era Cristo. Aquilo eram os selos. Você já pensou que não tinha uma conversa, não tinha um barulho, não caiu um prego no chão, toda a madeira foi cortada e foi se encaixando, toda a pedra que foi cortada foi se encaixando, até que o templo estava pronto. E assim Deus tem nos cortado, nos moldado. E hoje, sem nenhum barulho, essas peças têm se encaixado. Essa fé tem se encaixado. Não importa o que você fala, mas a minha fé encaixa. A minha fé encaixa com você, irmão Márcio, a minha fé encaixa com a do pastor Osmar, com o pastor Mendes, aquilo vai encaixando, vai formando corpo, e encaixa com o pastor Benjamin de Banza ali no Congo, encaixa com Garcia ali em Luanda, vai encaixando, é a mesma fé, é o mesmo Deus, vai formando corpo. Quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Jesus disse: quando vier. São 144 peças, 144 mil peças que Moisés vai juntar e vão se encaixar. 144 mil das 12 tribos de Israel que serão cortados pela palavra, para formar o templo. Não é o templo natural, esse ele já tem, mas é o espiritual, onde o Senhor Deus estará reinando.
É como a sua noiva hoje é espiritual, não é natural. A união invisível da noiva de Cristo não há barulho, não há grito. Fé. Não é aquilo que toca. Mas eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje não é a metade. Ela disse, Salomão, eu não criei neles. Resolvi vir, porque a terceira puxada estava ali. Eles tinham apenas primeira e segunda etapa. Não sabiam explicar Cordeiro saiu do trono. Quem tem primeira e segunda etapa não sabe. Nem sabe que o Cordeiro saiu do trono. Nem sabe que ele subiu com o novo nome, mesmo que está escrito. Ela fez as perguntas, eles não sabiam. De repente ela tinha conhecimento. De repente ela sabia algo da Escritura. Ela sabia sobre os filhos de Israel no Egito, 430 anos ali. Porque a profecia de Balaão rodou o mundo. O que Moisés escreveu, a fama de Moisés foi pelo mundo. Porque quando vira história, corre o mundo. Ela tinha talvez letra. Então ela tinha perguntas. Então ela não pôde crer nos pregadores. É o que a esposa hoje, ela não creu nos pregadores. Mas quando ela chegou diante de Salomão, diante do Espírito Santo, ele dissolveu as dúvidas. Respondeu as perguntas. Ela ficou esclarecida. Ficamos de pé. Deus quer que você seja esclarecido na sua alma. Que não é uma metade hoje. Não é uma migalha. É o pão na mesa. Os cachorrinhos comem das migalhas. Eu lembro do pastor Joaquim na rádio. Ele disse, mas nós não somos cachorrinho. Somos filho. Comemos na mesa com o pai o pão completo. O livrinho completo. Não as folhas do livrinho. Não as migalhas do livrinho. O livrinho completo. O pão inteiro. Grande Deus, soberano Pai, guarda-nos na palma das tuas mãos. Abençoa teus filhos e filhas através da nação. Abençoa a tua igreja, Pai. O grupinho pequeno, a minoria, como diz a tua palavra, o pequeno rebanho. Esse mundo vai ser destroçado, já está começando, Pai, a trincar tudo, mas tu nos levará antes, como diz o teu profeta. No futuro a política ia tomar conta da igreja, ia tomar conta do ministério, ia tomar conta dos crentes. Ele disse, hoje não, mas isso será no futuro. Ele fala no segundo selo. Livra-nos de todo o mal, como oramos o Pai Nosso. A política é o mal. Essa religião podre é o mal. Nos coloca, Senhor Deus, na palma das tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Ajuda cada filho, a cada filha. Aonde eles estão neste momento, Senhor Deus, há pessoas sofrendo nessa hora. Desemprego, problemas nos lares com os filhos, que estão envolvidos em drogas, sendo assaltados por espírito de suicídio.
repreendo esse demônio, que deixe essas vidas. Senhor, abre uma porta de emprego para o teu filho e tua filha, onde eles estiver, Senhor. Soluciona os seus problemas. Nós te agradecemos por esta hora. Eu peço a tua bênção para cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Os presentes aqui, os nossos irmãos. Obrigado.